Pessoal, de manhã nós lembramos aqui que o nosso tema do acampamento não é bom que o homem esteja só, disse Deus. Nós trabalhamos um pouco sobre essa solidão e esse plano de Deus de fazer para o homem uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Até que entrou o pecado no mundo. Nós trabalhamos um pouco sobre a questão da ação do pecado, da separação do homem de Deus, né? Agora à noite nós vamos falar sobre a segunda parte, que é o verso 24, que fala sobre tornar-se uma só carne. Então, primeiro, o homem estava só, Deus teve um plano e a ação de fazer para esse homem uma companheira, uma auxiliadora. Houve a queda, aí depois, antes da queda, eles tornaram uma só carne, e depois da queda, eles se separaram de Deus, foram separados de Deus pelo pecado, porque a gente sabe que em Isaías 59:2 diz que Deus não tem comunhão com o pecado. Então, foi preciso que esse casal fosse colocado fora do jardim, separado de Deus, para que o pecado não contaminasse o jardim e nem a presença do Senhor. É isso? Nós vamos agora continuar então. Primeiro nós vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela palavra, pelo teu sustento, pelo alimento espiritual que recebemos. Te agradecemos por cada casal aqui, Pai, e pedimos, por misericórdia, que o Senhor prepare os nossos corações e trabalhe com a revelação do Espírito Santo para que nós sejamos edificados pelo teu ensino, pela tua palavra, e que aprendamos de ti, Pai, para que sejamos casais que vivam neste mundo aqui a vida de Cristo, que reflitam a vida de Cristo e que sejamos sal e luz dentro das nossas casas, pela vida de Cristo. E é no santo nome dele que nós oramos. Amém. Então, o contexto do verso 18 disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora para que seja idônea. Mas o segundo milagre foi o tornar-se uma só carne. Fazer com que os dois, homem e mulher, vivessem uma vida única. O casamento é uma união feita por Deus. Por isso, nós podemos entender que cada casamento aqui, cada casal que está aqui, é uma permissão de Deus. Ninguém resolve se casar simplesmente e sem que Deus esteja cuidando dessa união e fazendo com que essa convivência seja no propósito dele. Adão, após a queda, voltou a ser só. Então vejam só, Adão estava só e não era bom que ele estivesse só. Deus fez para Adão uma auxiliadora, uma companhia única, a mulher, para preencher aquele vazio da solidão de Adão. Porém, com a queda, Adão voltou a ser só. Por quê? Porque saiu da presença do Senhor. E aí ele passou então a viver por sua própria conta. Por que o homem que não tem a dependência do Senhor, ele vive só? Porque ele vive de acordo com o seu próprio governo, com as suas próprias decisões, com os seus próprios valores. Nós sabemos que quando nós temos que viver neste mundo aqui, fora da presença de Deus, porque nós já passamos por isso, nós sabemos que todas as nossas decisões são baseadas em quê? Em nós mesmos. O homem tornou-se egoísta fora da presença de Deus. O que significa
que, de acordo com os seus próprios interesses, contaminado pelo pecado, toda a nossa vida, fora da presença de Deus, ela é governada por nós mesmos, que queremos o melhor para nós, que queremos buscar os nossos próprios interesses, que são egoístas e que procuram servir aos prazeres da carne. Porque fora e longe de Deus, nós servimos aos prazeres da nossa carne. Então, não é bom que o homem esteja só, mas guiado por seus valores egoístas, nós podemos entender que nós, baseado no que a palavra diz sobre a condição do homem, então vamos fazer uma relação entre qual era a condição antes do pecado e depois do pecado. A Bíblia diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Qual foi a primeira reação pós-pecado? Simplesmente perceberam que estavam nus. Eles estavam nus e não tinham nenhum problema. Mas, após o pecado, entrou a maldade e a malícia no mundo. E com a malícia e com o pecado entrou a morte. Então, mortos para Deus, eles correram para resolver o problema da vergonha. Estavam nus e não se envergonhavam. Depois, eles estavam nus, mas eles correram para fazer uma tanguinha, que eu não sei nem do que foi aquela tanga, mas Deus não gostou. Por quê? A única forma de cobrir o pecado era com um sacrifício, com um derramamento de sangue. Então Deus providenciou uma roupa para eles, né? Mas aquela roupa era tinha que ser feito um sacrifício de um animal. Foi onde Deus fez o primeiro sacrifício em nosso favor. Mas nós sabemos também que nenhum encontro entre duas pessoas é tão conhecido e tão famoso como aquele primeiro encontro de Adão e Eva, onde Eva foi apresentada a Adão, como nós falamos hoje no início, né? Aquele encontro, então, nos remete, já que nós partimos da descendência de Adão, nos remete ao desejo de voltarmos a conviver com Deus e a participar da presença de Deus lá no Jardim do Éden. Nós ansiamos por aquele retorno. Então, aquilo faz com que a gente queira sempre, a gente tenha sempre saudade de Deus. Queremos voltar àquela condição. Queremos voltar à presença de Deus. Queremos nos manter naquele estado de admiração, como ocorreu com Adão, porque ansiamos retornar ao paraíso. Isso é possível? É possível essa reconciliação? Sim, claro. Em Cristo nós fomos reconciliados. Vamos abrir nossas Bíblias aí em 1 João, capítulo 1, verso 7. E nós vamos ver que nós podemos, por meio de Cristo Jesus, sermos reconciliados. E qual é o efeito dessa reconciliação com Deus? 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha só, tem saída para nós, tem um jeito para nós, tem salvação, tem comunhão com Deus, através de Cristo, do sangue derramado que nos justifica de todo pecado. Então, em Cristo Jesus, os nossos casamentos, eles ganham novas cores, eles são uma tradução de um sentimento de identidade e de alteridade. Nós fomos feitos um para o outro. Somos seres humanos, nós nos identificamos, homem e mulher, marido e mulher,
a gente se identifica um com o outro, mas tem também a alteridade, que é ver o nosso reflexo no outro. O nosso cônjuge faz com que a gente se veja, é um reflexo, aquilo onde a gente precisa mudar, precisa melhorar, precisa ser transformado, precisa ser tratado. Lembra que nós falamos hoje de manhã que, às vezes, o nosso casamento é um gotejar de reclamações, de murmurações, diariamente, onde a gente passa os dias tratando com problemas, com críticas e com acusações. Porém, em Cristo Jesus, nós somos transformados e aí nós passamos a ver que os nossos casamentos podem ser diferentes. Então, essa alteridade é quando você vê na sua esposa ou no seu marido aquilo que precisa ser mudado em você. Às vezes nós achamos ruim quando as nossas esposas fazem algum tipo de observação. Eu não quero falar muito claramente, porque de repente vocês podem se ofender, mas quando as esposas ou os maridos falam algumas coisas, você fala... tem gente que fala, mas eu sou muito sincero, eu tenho esse defeito, sou muito sincero. Não, às vezes você pode machucar a pessoa, falar de uma forma que machuca. Mas quando há o amor dentro do casamento, a manifestação da vida de Cristo, aquela questão de falar ao outro o que pode e deve ser mudado dentro do relacionamento, é um dever de cada um. Quando nós passamos a mão na cabeça, quando nós concordamos com o pecado dentro do casamento, nós não estamos ajudando em nada o nosso cônjuge. Pelo contrário, nós estamos ajudando ele a permanecer no pecado. Então, quando a gente vê o reflexo daquilo que nós somos na reação do outro, hoje eu estava comentando aqui no pequeno grupo, eu acho, sobre a questão de que a gente pode se distanciar. Lembrando da nossa dinâmica aqui da dança, que a gente pode se distanciar de uma forma que não parece que é um conflito. Parece que é uma dinâmica do casal. Então, eu posso chegar na minha casa sem me interessar pelos assuntos dela, sem conversar, sem dar atenção, sem ouvir. E o que ela faz? Ela vai fazer a mesma coisa. Não teve discussão, não teve briga, mas o comportamento está distanciando o casal. Muitos casais passam anos sem se conversar, sem falar um com o outro, e parece que está tudo bem. Quando chega uma visita, os dois se juntam, sentam juntos, e conversam com o outro, dão risada, a visita vai embora, vai cada um para um canto, e volta tudo ao que era antes. A intimidade acabou. E aí, o que fazer? Então, quando a sua esposa ou o seu marido reclamar e colocar isso como um problema que precisa ser resolvido e como uma questão que precisa ser melhorada dentro do relacionamento, isso é uma coisa boa. Ainda que pareça que não. Ainda que o outro ache ruim e fale, mas eu não quero conversar sobre isso agora. Ok. Mas é uma coisa que precisa ser tratada. Não pode ser colocada embaixo do tapete. O que atrapalha? Pensa aí no seu coração. O que está atrapalhando a sua intimidade com o seu cônjuge neste momento? Às vezes pode ser até uma coisa explicável, né? Não, pode ser filhos, pode ser a fase do casamento, pode ser um momento difícil. Eu e a minha esposa estamos passando agora por uma situação da velhice da minha mãe, dos pais dela. É uma situação que às vezes afasta um pouco a gente, porque a gente tem que dar atenção para uma situação que é uma necessidade. Então, puxa, o motivo está justificado. Mas até quando? Até de que forma? Isso não pode ser usado como uma desculpa para afastar o casal. Isso não pode ser usado como uma desculpa para distanciamento.
Pelo contrário, isso tem que aproximar o casal. Quando nós temos um problema, aí sim nós precisamos estar mais juntos ainda. Porque juntos nós somos mais fortes. Nós vamos trabalhar sobre isso. Nós vamos correr atrás. Então, o relato de Gênesis continua para nos dizer que essa é a razão do casamento. Qual é a razão do casamento? Que há uma identidade e uma alteridade entre o casal. Então, é um ato solene. O casamento, presta atenção, é um ato solene de deixar pai e mãe. Primeira coisa. Cadê a Martinha? Primeira coisa, já que vocês estão casados há 2 meses, né? Deixar pai e mãe. Pais de filhos adultos, deixem os seus filhos. Porque às vezes os filhos querem deixar os pais, mas os pais não querem deixar os filhos. Então, um conselho para os pais de filhos adultos que já estão casando, que vão casar ou que já casaram. Deixar a família de origem, formar a sua própria família e estabelecer um novo núcleo familiar ou o seu próprio reino. Quando nós olhamos para a nossa família, para o nosso lar, para a nossa casa, como um reino, onde nós é que governamos, nós é que administramos, o marido como rei, a mulher como rainha, esse novo reino é governado por Deus, mas tem a administração do casal sem interferência externa. Sabe aqueles palpites? Você pode até escutar. Você pode até ouvir, porque você nunca vai deixar de ouvir palpite. Família é isso. A minha esposa sempre fala que família invade, família dá palpite, família opina, mas ela não decide. Ela não toma decisão. Então, se o pai e a mãe chegar em casa e falar, nossa, por que você colocou esse sofá aqui? Fica melhor aqui. Cadê a Gimel? Tomate é meu, faço do jeito que eu quero. Não é? A Gimel, elas compraram um tomate lá e o pessoal começou a falar, faz assim, faz assado, faz essa receita. Ela pegou e falou, ó, o tomate é meu, faço do jeito que eu quero. Pronto, acabou. É assim que faz. É a minha casa. E a minha esposa está aqui comigo. Então, quem governa? Somos nós. A gente não pode se deixar levar, né? Então, em Gênesis 2:24, está escrito, por isso, deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Por quê? Por conta da identidade e alteridade. Aqui só explicando, então, a palavra alteridade significa ser o outro, portanto, designa o exercício de colocar-se no lugar do outro, de perceber o outro como uma pessoa singular e subjetiva. Ainda que sejamos indivíduos, ainda que sejamos separados, temos uma identidade para com Deus, somos tratados por Deus como pessoas únicas, onde a experiência de salvação é de cada um para com Deus. A experiência de salvação não é do casal, não é da família inteira, é cada um que vai se haver com a sua própria experiência de crer em Jesus Cristo e de crer que nasceu de novo e crer que Jesus Cristo fez a obra e que a salvação é para si mesmo. Então, quando o marido é nascido de novo, ele não vai levar a mulher de carona ou vice-versa. Cada um tem que ter a sua própria experiência. Isso é alteridade. Agora nós vamos abrir em Efésios 4 e vamos ler os versos 1 e 2. Para sabermos como que é a nossa vida na dependência do Senhor como casal. Na dependência do Senhor, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele faz um pedido.
Então ele diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando-vos uns aos outros, caminhando juntamente, carregando uns aos outros, apoiando uns aos outros. É isso que Paulo está nos ensinando pela palavra. E aí, lembrando da dança, né? E como se fosse aquela dança onde o casal tem aqueles movimentos, que todos vocês já conversaram sobre isso hoje, né? Nós podemos entender que aquela flexibilidade do sair e voltar, aquela flexibilidade de fazer movimentos separados e ora juntos, faz parte da saúde do casal. Aquele casal que nunca se separa, ou aquele casal que sempre se separa, tem problema. Tem problema. O casal não pode ser fusionado a ponto de ir ao banheiro junto, por exemplo. Ao ponto de tudo que vai fazer tem que estar os dois juntos, sempre juntos. Eu conheci um colega de trabalho, um profissional, que ele era advogado e a esposa dona de casa. Só que ele, tudo que ele ia fazer, fora do escritório, ou fora, viajando, qualquer lugar, a esposa estava junto. Então ele ia trabalhar, a esposa ia junto. Ele ia viajar, fazer uma audiência, a esposa ia junto. Chegava lá, a esposa entrava dentro da sala de audiência. Ela não era advogada, mas ele não conseguia fazer nada sem ela junto. Tudo junto. Não é esse que ia no banheiro junto, mas tinha um outro que ia no banheiro junto. Então, isso é problema. É ou não é? Agora, e o casal que faz tudo separado? Viaja separado, sai de férias. Ah, eu quero ir para o Nordeste, eu quero ir para o Sul. Então tá, então você vai para lá e eu vou para cá. Está certo isso? Né? Não está certo. Então, ou é flexível, ora junto e ora separado, ou então tem problema e precisa ser tratado. Por falar nisso, agora nós vamos fazer um movimento. Todos nós vamos ficar em pé, igual eu estou aqui. Vou pedir para vocês ficarem em pé. Não é porque vocês estão dormindo não, tá? Não é para acordar não. Mas é só para vocês entenderem como que é isso. Todo mundo em pé. Imagine que essa pessoa que está do seu lado é a pessoa que Deus colocou na sua vida para você viver com ela até... Até quando? Depois do fim? Ó, Jesus diz que no céu não vai ter casamento, tá? A não ser que a notícia não é isso, né? Jesus que disse. No céu não tem casamento, então é até que a morte nos separe. Mas tudo bem, nós vamos viver com essa pessoa do nosso lado. Que jeito você gostaria de ficar com essa pessoa confortavelmente pelo resto da sua vida? Pode ficar. Quer ficar abraçado, quer ficar deitado, quer ficar sentado, quer ficar... Escolha uma posição confortável, vai ser tempo. Gente, é para escolher e ficar, não é para ficar mexendo. Escolha e fique. Escolheram? Não tem certo e errado, gente. Cada um escolhe a posição que melhor... Como? Pode deitar.
São posições diferentes, né? Nós vamos ficar assim até o Mateus tirar foto de todo mundo, tá? Eu falei até o fim da vida. Por toda a eternidade, você vai ficar com essa pessoa que está do seu lado, nessa posição. E aí? E aí? Dá para ficar assim? Dá? Uai, tem uns sim, outros não? Não? É, pro resto da vida. Pro resto da vida. Dá para ficar junto assim o resto da vida? Dá. Mas assim você consegue deixar do lado de fora. Gente, essa dinâmica é para mostrar que a gente não tem uma posição fixa e que tem que ser sempre dessa forma a nossa vida. Não deve ser sempre de uma forma só. Ainda que seja confortável no início, com o passar do tempo, você vai percebendo que você quer mudar. Tem gente que quer deitar até, né? Mas é necessário a mudança. A mudança de posição, por isso a flexibilidade do relacionamento, ora junto, ora separado, ora um pensando de um jeito, ora pensando de outro, ora, fazendo movimentos que cada um são individualmente capazes de fazer, ou juntos, conforme a necessidade do casamento, é preciso que tenha uma dança, né? Tá bom? Pode sentar, então. Pronto, já ficaram cansados. O distanciamento, gente, não é para você achar que Deus achou que não era bom que o homem vivesse só, ele criou essa esposa para viver com você colado o resto da vida. Não, o distanciamento é uma pré-condição para a ligação. É preciso que haja, então, mutualidade, é preciso que haja confiança, é preciso que haja submissão, é preciso que haja suporte, dependência, para ter essa coexistência juntos, que às vezes também são separados. Então, a convivência em amor, ela se baseia em dois pilares: entrega e autonomia. Nossa necessidade de união coexiste com a nossa necessidade de distanciamento. Uma não existe sem a outra. Com excesso de distância, não pode haver ligação. Da mesma forma, com excesso de união, elimina a independência individual. Então, os dois são prejudiciais. Então, nada mais resta a transcender. Não há ponte a se atravessar. Acaba o mistério do casamento. Quando você vive o casamento sempre da mesma forma, sempre junto, não tem mais nada para ser descoberto. Não tem mistério mais. Não tem ponte a ser ultrapassada para que haja um convívio daquela forma que a gente gosta de chegar em casa, por exemplo, e querer uma surpresa, querer saber como é que foi o seu dia. Como é que foi o almoço? O que você está fazendo para o jantar? Se está sempre junto, não tem mais nenhuma surpresa. Não tem ninguém mais para visitar do outro lado, nem um outro mundo interno para se adentrar. Vocês já pensaram que chato que é você viver com a pessoa 24 horas por dia, online, falando em tempo real tudo o que está acontecendo? Hã? Em tempo real.
agora eu estou aqui, agora eu estou lá, agora eu estou fazendo isso, agora eu vou fazer aquilo, quem me ligou, o que falou, o que recado deu, quem chegou, quem bateu no portão, Deve ser ruim. É ou não é? Então, este paradoxo é essencial para a intimidade e para o sexo. Olha só. O que é a descoberta da atração pelo sexo, se não o desejo de descobrir o mistério? Por que os homens não gostam de mulheres muito descobertas? Porque tem que ter sempre algo a ser explorado, algo a ser descoberto. Mas quando você chega e já vê tudo, perde um pouco o mistério. Deus fez certo. Mas voltando àquele encontro especial, né, com o nosso cônjuge, a exemplo do encontro de Adão e Eva, nós podemos perceber que depois de nós, agora vindo aqui para o nosso terreno, nós examinamos todos os seres humanos e escolhemos uma pessoa, que é essa que está do seu lado, aí você escolheu. Ou o homem, ou a mulher. De todos os seres humanos, foi esse aí que você escolheu. Nós participamos de um congresso de família, de casais, lá em Águas de São Pedro, se eu não me engano, Lindóia, né? E lá tinha alguns workshops e tinha um que chamou a nossa atenção, que era um pastor com mais de 80 anos de idade, que ia fazer uma preleção. E aí a gente foi ouvir aquele pastor. Nossa, o que será que ele tem, né, de legal? Porque um pastor que já está há tanto tempo casado, trabalha com casamento e tal. E ele falou uma coisa que ficou gravado no nosso coração. Ele falou que no dia que ele se casou, na cerimônia de casamento, ele virou para a esposa dele e ele disse assim: hoje eu morri para todas as outras mulheres do mundo. Falei, uau! Olha só a sacada dele. Porque isso é uma decisão que define exatamente quem ele é e de quem ele é do casamento em diante. Morri para todas as outras mulheres do mundo. Então, se você casou com essa pessoa que está do seu lado, ou ainda vai casar, né, João? Cadê o João? Ou ainda vai casar, significa que, nesse momento, você tem que ter a convicção, a certeza absoluta, que essa é a pessoa mais importante da sua vida. É a pessoa que preenche aquela solitude que você tinha quando era solteiro, que é a mesma solitude que Adão tinha quando ele não tinha Eva do seu lado. E como eu disse de manhã, gente, nós não precisamos de uma multidão, de mais gente. Nós precisamos, como Deus disse, somente de uma auxiliadora, uma companheira, para preencher esse vazio. Embora a pessoa possa ser muito diferente de nós, em diversas maneiras importantes, mesmo assim, há algo dentro de nós que reconhece o outro como osso dos nossos ossos e carne da nossa carne, semelhante a nós em um nível bem mais profundo do que a personalidade. Essa é uma verdadeira afinidade do coração em todos os sentidos, de empatia e de caráter. Então, assim como Adão viu Eva e disse, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e aí então ele deu um nó à mão para ela, né? Então será chamada varoa. Não sei de onde que veio esse nome, mas é um nome feio pra caramba. Mas é varoa, né? Essa é a mulher que Deus colocou na sua vida. Então é como se descobríssemos um verdadeiro parentesco de uma pessoa estranha. É como se a gente fosse parente
da esposa ou do marido, já no primeiro momento em que se apaixonou, em que teve a convicção, a certeza dada por Deus de que aquela era a pessoa escolhida para você. É como se você tivesse um parentesco já com ela de antemão. Então, isso é tornar-se uma só carne. Porque aquela identificação que você tem certeza absoluta no seu coração de que é a pessoa que Deus escolheu, essa é a pessoa que vai se tornar uma com você. Então, nós desejamos sempre que o nosso corpo trema de alegria em cada encontro, a cada dia, que seja um renovo daquele primeiro encontro, que seja um tempo de admiração, um tempo de sentimento mútuo, onde você quer realmente voltar para casa. Independentemente da situação, da fase, do momento que vocês estão vivendo, você deseja ansiosamente voltar para a sua casa todos os dias. É isso que Deus coloca no nosso coração em cada casamento. E aqui eu quero compartilhar com vocês uma historinha minha com a Cota. Quando nós... Calma, gente, não é nada indecente, tá? Não é nada... Quando nós casamos, no dia do nosso casamento, nós casamos no Dia das Mães. No sábado, anterior ao Dia das Mães. Aí a gente casou no sábado e a gente falou, nós vamos para a lua de mel. E vamos para Campos do Jordão. Nós pegamos um carro aqui, quando chegamos em Ourinhos, paramos porque não aguentamos. Não, Campos do Jordão é muito longe. Ourinhos aqui, ó, 100 quilômetros, pertinho. Aí nós dormimos de sábado para domingo em Ourinhos. No domingo, Dia das Mães, de manhã cedo, pegamos e partimos para continuar a viagem. Quando nós chegamos no meio da Castelo, tinha um orelhão e era Dia das Mães. Aí nós falamos, vamos parar. Naquele tempo não tinha celular, né? Vamos ligar do orelhão para as mães. E aí eu me lembro que naquele momento, quando eu vi a Cota falando no orelhão, eu ali na beira da estrada, livre, leve, solto, né? Lua de mel, e vendo a Cota falar para a mãe dela, dando notícias, onde a gente estava indo e tal, eu pensei comigo assim, meu Deus, eu tirei essa moça de dentro da casa do pai e da mãe dela, estou levando ela para uma viagem, e na hora que voltar, nós vamos voltar para a nossa casa, e eu vou ter que ser o homem que vai sustentá-la, que vai prover, que vai governar. E não era nascido de novo, hein, gente? Por isso que eu falo que Deus já tinha um propósito na minha vida desde o começo, né? E aí, naquele momento, eu me lembro claramente, eu deixei de ser menino. Naquele momento, eu passei a ser um homem. Porque aí eu falei, agora a vida mudou, a história mudou. E eu vou encarar isso. Porque a gente faz escolhas na vida. E algumas escolhas são para que a gente seja pessoas melhores. E hoje, tendo já sido regenerado por Cristo, crendo que hoje Cristo é minha vida, ficou muito mais fácil ser homem. Ficou muito mais fácil viver essa vida na dependência do Senhor e conduzir a minha família sob o governo e o senhorio de Cristo Jesus. Então, pode ser que aqui, hoje, tenha alguns meninos que ainda não passaram da adolescência, que ainda estão tendo hábitos de meninos, de adolescentes. E aí, algumas coisas têm que acontecer. Esses dias eu estava vendo um vídeo no YouTube, apareceu na minha lista lá, um bebê que caiu num poço, que era uma coisa assim, vamos dizer que tivesse uns 40 centímetros de diâmetro, um poço,
E um bebê, não sei como, caiu dentro desse poço. E aquele pessoal tudo em volta, não sabia o que fazer para tirar aquele bebê de lá. E aí, quando lançaram uma corda, alguma coisa, algum gancho e tal, e puxaram, e o bebê não veio, e do lado tinha um menino de uns 14 ou 15 anos, magrinho. De repente, alguém teve a ideia, eu não sei se não foi nem o próprio menino, de fazer aquele menino descer naquele poço, porque como ele era magrinho, ele cabia ali naquele buraco. Penduraram aquele menino de cabeça para baixo pelos pés, e ele desceu de cabeça para baixo. Ele pegou o bebê. Ele voltou com aquele bebê. E aí o vídeo diz assim, olha, desceu um menino e voltou um homem. Algumas coisas são marcantes na nossa vida. E Deus quer que a gente seja homem. Porque nós somos embaixadores do reino de Deus aqui neste mundo. E nós temos que assumir esse compromisso, essa responsabilidade que Deus colocou para cada um de nós. Homens e mulheres. Não é só homem, não. Homens e mulheres. Porque da mesma forma que Deus tem um propósito para nós homens, Ele tem um propósito para vocês mulheres. Que sejamos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Que Deus faça uma obra maravilhosa em cada casamento aqui. Que Deus transforme, mude, troque o coração que precisa ser trocado. Coloque fé naqueles que ainda não têm. Derrame da sua graça, da sua misericórdia, aqueles que ainda não creem. Mas que Ele faça uma obra que vá refletir a vida de Cristo em cada casa, cada casal, cada família. Então, ser casado, gente, é ser confrontado todos os dias, mas em Cristo Jesus. É muito mais fácil. Nós somos confrontados, mas não somos desanimados. Nós podemos ter dificuldades, mas nós temos esperança. Nós temos um Senhor que é poderoso e suficiente para nos guardar. E assim nós vamos levar o nosso casamento, debaixo da potente mão do Senhor, guardados pelo nome de Cristo Jesus, tendo Ele como Senhor e Salvador das nossas casas e dos nossos filhos, das nossas famílias, sabendo e confiando que nele nós somos mais que vencedores. Amém? Que o Senhor Jesus seja cada dia mais glorificado nas nossas vidas, nas nossas casas, fazendo com que as nossas famílias sejam um reflexo de Cristo aqui. E que nós, como homens e mulheres, sejamos sal e luz neste mundo. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, porque é o Senhor mesmo que faz todas as coisas, porque em Cristo a obra foi consumada, Pai. Nós não temos mais nada para fazer, a não ser proclamar esse evangelho maravilhoso. Pai, vem cuidar das nossas casas, de cada casamento aqui, Pai, de cada relacionamento. Traz à luz, Pai, aquilo que precisa ser trazido à luz. Pai, faça com que o Teu nome seja glorificado nos nossos casamentos. Usa a vida de cada um de nós aqui como instrumento nas Tuas mãos. E faça com que o Evangelho seja concreto a cada dia, a cada minuto nas nossas vidas. Que das nossas bocas somente saiam palavras que edifiquem, Pai. Que o nosso coração seja cheio da presença de Cristo Jesus. E é no santo e doce nome dele que nós oramos. Amém.